E aí, gente, tudo bem? Meu nome é José, esse aqui é o Guri dos Livros, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre alguns filmes e séries que eu assisti no mês de março. Março eu achei que eu ia ler mais do que li, mas eu li menos, e eu achei que assistiria menos coisas do que eu assisti, mas assisti mais coisas. Geralmente eu assisto pouca coisa, mas esse mês consegui terminar algumas coisas que eu já tinha começado anteriormente, achei alguns filmes que eu gostei e que eu queria assistir, um deles inclusive assisti 2 vezes, e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre essas coisas. Eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje, não é um formato que eu trago muito pra cá, mas eu tenho assistido várias coisas que eu gostei e que eu acho que seria legal comentar com vocês. Se vocês assistiram algum desses títulos ou coisas similares, podem deixar aqui o que vocês assistiram, se teve alguma coisa que vocês gostaram, alguma recomendação ou coisas similares ao que eu assisti, podem deixar aqui nos comentários. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam aqui embaixo, por enquanto ainda é de graça, o YouTube não cobra. Podem também deixar sua curtida e também deixar aqui embaixo nos comentários alguma coisa que vocês acham que eu posso trazer nos próximos vídeos do canal. Se vocês forem comprar qualquer coisa na Amazon, seja livros ou qualquer outra coisa que eles vendam lá, usem meus links que estão aqui embaixo. Comprando por eles, a compra não muda em nada o valor pra vocês e eu recebo uma pequena comissão. E me sigam lá no Instagram, que é @guridosLivros, de quando em quando eu acabo postando alguma coisa, geralmente mais umas fotos de alguma resenha de algum livro ou algo do tipo, mas eu costumo compartilhar coisas por lá e interagir mais por lá. Então me sigam por lá que daí vocês vão ver mais coisas que eu vou postando. Eu vou começar falando sobre Avatar. Eu assisti a série do Avatar, não tava esperando grande coisa e também não sabia quando é que ia lançar esse negócio. Eu achava que seria mais pra frente no ano, mas foi agora em fevereiro. Eu acho que eu terminei de assistir mais ou menos na metade de março, ou lá pelo dia 20. Gostei da série, é uma série simpática. Eu gostava muito do desenho quando eu era pequeno. Acompanhei, eu acho que todas as temporadas. E depois tem uma sequência do Avatar, que acho que é a Lenda de Korra, que também eu acredito que tenha assistido tudo. Talvez não assisti toda essa série, mas boa parte dela eu assisti. O Avatar é um desenho muito simpático, muito legal. A série ficou bem legal, eu vou ser sincero. Tem partes que são bem melhores que outras, mas assim, num geral, eu achei uma série bem ok. Conseguiria tranquilamente reassistir esses episódios e tô ansioso pra assistir a continuação. Eu espero que eles não façam besteira, não façam com que a série, tipo, fique pior ou algo do tipo, mas que eles consigam melhorar, porque tem algumas partes, assim, que os efeitos especiais poderiam ser melhores e tem umas outras partes que os efeitos especiais são muito bem feitos. Então, assim, é meio confuso em relação a isso, mas é uma série simpática. Se vocês não sabem muita coisa, a série tá na Netflix, ela tem 8 episódios, é o live action do desenho que tinha, tipo, em 2003, 2004, quando a série foi lançada originalmente, e era uma série em desenho animado. Uma série bem legalzinha, eu acho que vale bastante a pena. Eu assisti metade de Percy Jackson, que é a série que tá no Disney Plus. Eu já li todos os livros, eu acho os livros ok. Eu acho que os livros são bons, mas poderiam ser melhores. Em relação a ser livros infanto-juvenis, são bem divertidos, mas os livros poderiam melhorar em relação a não ficar repetindo sempre a mesma fórmula, que o autor faz um negócio que em todo o capítulo o Percy tá simplesmente perseguindo um novo monstro, um novo monstro e um novo monstro. No primeiro livro é basicamente isso, nos outros vai dando uma melhorada, tem vezes que o capítulo não é sobre perseguir um monstro, mas ele repete muito essa fórmula, então se torna um pouco cansativa. A série foi legal, que eu assisti, não terminei, mas eu quero terminar agora no mês de abril. Acho que é uma série simpática, tá bem feita. Os atores principais são muito queridos, eu achei que o garoto que faz o Percy tá muito bem, a que faz a Annabeth ela é uma atriz muito boa, muito simpática, e o garoto que faz o Grover também faz muito bem. Os adultos que acompanham eles na série acho que também tão bons, mas também tem umas horas que os efeitos especiais são um pouquinho esquisitos. Tipo o cara que cuida lá do acampamento, que é um centauro ou algo do tipo, ele é um pouquinho estranho, porque assim, o cavalo, a parte cavalo do corpo dele é muito comprida, acho que eu nunca vi um cavalo tão comprido, então tem uns efeitos assim meio estranhos, mas tirando isso é uma série que tá bem legal, eu quero terminar de assistir, e com certeza eu acredito que eles vão anunciar, se já não anunciaram, a sequência dessa série, porque eu acho que foi uma série que fez sucesso e que eles vão querer manter, né? Eu gostava dos filmes, eu achava que os filmes eram bons, eu sei que as pessoas não gostam muito dos filmes, mas eu achava eles bem divertidos, eu acho que são bem feitos, mas as pessoas não gostaram, acharam que eles eram muito diferentes dos livros, e realmente são. Os personagens nos filmes, eles têm tipo 17 anos e nos livros têm 11, 12 anos, então fizeram uma espécie de besteira em mudar muito as idades deles e colocar logo o interesse romântico logo no primeiro filme, mas eu acho que os filmes são legais, mas não foram pra frente, então vamos ver como é que vai ser com a série. Eu comecei uma questão de química, uma amiga minha assistiu, falou muito bem, assistiu o primeiro episódio e depois reassistiu o primeiro episódio porque já tinha algumas semanas que eu tinha assistido. Acho que vai ser uma série legal, é uma série que trata sobre uma mulher que ela é uma química, é uma mulher que ela tem mestrado em química, mas ela trabalha como se ela fosse uma técnica ou alguma coisa assim, tipo uma ajudante, mas ela é tratada como se fosse uma secretária, porque a época que a série é retratada é 1950 nos Estados Unidos, então ela só poderia ser uma secretária, nunca poderia ser uma mulher que tá pesquisando algo do tipo. Então eles tratam ela como se ela fosse a mulher do café. A série, além de falar dela, também fala de um cientista que tem uma reputação muito boa, mas ele, assim, tem dificuldades sociais, ele não tá conseguindo produzir nada. Eles dois começam a se tornar amigos, ela gosta muito de cozinhar, ele não come nada que presta, então eles se tornam amigos porque ela tem boas ideias e ele gosta das ideias dela, e também porque ela ajuda ele com comida, porque ela adora cozinhar, então eu sei que vai ter um romance, eu não sei muito como a série vai se desenvolver. É baseada num livro que eu tenho interesse em ler, se gostar da série, mas o episódio que eu assisti eu gostei bastante, eu acho que tá muito bem feito, tá no Apple TV Plus. Se vocês tiverem interesse em assistir, eu acho que vale a pena. Minha amiga falou muito bem da série, disse que assistiu com a mãe e com a irmã dela e que elas gostaram muito.
Assisti Duna parte 2, que inclusive quando esse vídeo sair, eu já vou ter colocado o vídeo das minhas opiniões, impressões sobre Duna parte 2. Assisti numa semana e 2 semanas depois eu reassisti no cinema. A segunda experiência não foi tão boa quanto a primeira, porque o cinema tava quente, então tava assim, desconfortável, é um filme comprido, e parecia que a gente tava numa espécie de uma sauna. Mas tirando isso, o filme é muito bom, uma continuação muito bem feita da parte 1, tem um ritmo melhor do que a parte 1, então as pessoas que não gostaram tanto do ritmo, mas gostaram da história da parte 1, acho que vão gostar muito da parte 2. No vídeo que eu fiz da parte 2, que já tá no canal, e também da parte 1, eu conto com mais detalhes, então vão assistir lá pra ver minhas opiniões. Mas é uma história que fala sobre política, sobre manipulação religiosa, sobre você manipular massas a partir das crenças delas, né? Utilizar a crença, não pra ajudar as pessoas a se conectarem de qualquer forma com uma parte espiritual delas, mas sim pra que você possa manipular a mente delas e utilizar isso como instrumentação política. Tanto o filme quanto o livro falam muito sobre ecologia. No livro talvez tenha um pouco mais de foco sobre isso, mas eu acho que o filme tá muito bem feito. Com certeza deve ter uma terceira parte. E o Denis Villeneuve, que é o diretor, já disse que ele quer fazer uma terceira parte e parar por isso, que eu também acho que vai ser a melhor coisa que ele vai fazer. Se ele fizer uma terceira parte, ele tem que parar aí. Eu só li os 3 primeiros livros, mas o terceiro livro tem uma temática que já fica um pouco estranha pra talvez fazer pras telas, porque se torna um pouco assim, muito X-Men, muito assim, não sei, uma coisa bem megalomaníaca em algumas partes. Apesar de eu gostar daquele livro, ele depois vai pra um outro caminho que não toca tanto nos pontos que o primeiro e o segundo livro tocam. Então se torna uma coisa mais nichada, mais pra fãs. Eu espero que ele pare nesse terceiro filme, se é que esse terceiro filme vai sair. Mas eu acredito que vai, porque o filme tá tendo um bom resultado. Vale muito a pena você assistir no cinema. Tem uma trilha sonora muito boa que ajuda a ambientação do filme. O filme, tanto a imagem quanto o som, te ajudam nessa ambientação de deserto e dessa cultura. E a cultura dos Fremen é muito explorada nessa segunda parte do filme. Acho que ficou bem feito. Acho que os personagens estão muito interessantes. Tem atuações muito boas. A da Lady Jessica é uma das minhas preferidas. Acho que a personagem da Shani e do Paul também estão muito bons. E o filme tá muito bem feito. Eu acho que vale a pena vocês assistirem. Se vocês não assistiram a parte 1 e tiverem interesse em assistir a parte 2, assistam meu vídeo que tá aqui no canal. Vou deixar linkado aqui. Que daí vocês não precisam assistir se vocês não tiverem interesse a parte 1. E dessa maneira vocês se poupam 2 horas e meia de filme. Então vai poder ajudar vocês a relembrarem alguns pontos, que acho que são os pontos principais que realmente precisa pra você entender a segunda parte do filme. Eu queria ter assistido Assassinos da Lua das Flores, mas eu comecei a ler o livro, então não assisti no mês de março, mas quero assistir no mês de abril, porque eu tô quase no final do livro, tá sendo muito interessante e bastante assustador. Um livro muito bem escrito, que eu acho que vale muito a pena se vocês quiserem ler. É um livro que faz uma investigação sobre um caso que aconteceu na década de 20 do século passado, sobre uma tribo indígena que eles eram podres de ricos por causa do petróleo, só que isso aí fez com que eles começassem a ser assassinados loucamente, e um caso de conspiração, assim, morte muito louco de pessoas que não tinham, assim, um pingo de decência no corpo. A história tá muito bem escrita, grifei muita coisa nesse livro até agora. Eu não sei o que vai acontecer no final, não sei quem mais vai morrer. A gente acompanha a história de uma forma principal por meio de uma mulher chamada Molly, que é a personagem principal do filme, inclusive. Eu não sei o que vai acontecer com ela, porque até agora aconteceu um monte de coisa ruim com a família dela, mas eu não sei qual vai ser o final dela. Se vai ser um final feliz, se vai ser um final triste. Eu espero que seja feliz, porque essa mulher já passou por poucas e boas. Mas depois que eu terminar de ler o livro, eu vou assistir o filme. Eu tô muito interessado nesse filme. Se vocês já assistiram, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se é um bom filme, se ele é talvez tipo muito longo ou arrastado, o que vocês acharam da história. Porque com certeza no mês de abril eu vou assistir esse filme. Eu assisti metade do The Eras Tour. Eu acompanho a Taylor Swift já faz alguns bons anos, assim, tipo uns 12 anos. Sou bastante fã dela, eu gosto das músicas dela. Acho que ela é uma boa artista. Eu não consegui assistir a turnê, eu gostaria de ter assistido presencialmente em São Paulo ou no Rio de Janeiro, mas não deu certo e acho que já não vou conseguir assistir porque, assim, acho que ela não deve voltar pro país. Mas a turnê tá muito legal, eu achei que o filme tá muito bem feito, a apresentação é muito boa. Nessa turnê, em vez dela cantar só de um álbum específico, que é o normal dos cantores fazerem, ela pegou músicas de todos os álbuns dela e ela fez arcos narrativos de cada um desses álbuns. Então tem tipo 3 músicas de um álbum, 2 músicas do outro, 4 músicas do outro, e ela vai dividindo isso nas eras da carreira dela. Até o momento eu achei tipo metade ou um pouco mais de metade da apresentação. Tudo nessa apresentação é muito interessante porque ela faz com que a presença de palco dela seja o foco, mas é todo um show muito grande, um palco muito bem montado e muito interessante, assim, uma coisa meio interativa. Então o palco sobe, o palco desce, tem pessoas no palco e depois só tem ela sozinha, depois ela canta no piano, daí depois tem dançarinos, então a apresentação tá muito bem montada. Eu quero terminar de assistir agora no mês de abril a apresentação pra ver o que eu acho do restante, mas acho que vai continuar tão boa quanto, é uma boa apresentação, acho que vale a pena se vocês não assistiram e têm interesse em ver como é uma apresentação um pouco comprida, mas acho que vale bastante a pena, tem 3 horas e meia. Talvez você vai ter que investir mais de um dia pra assistir essa apresentação, mas eu acho que vai ser bem bom, porque o que eu assisti até agora eu gostei bastante.
Eu assisti também a Batalha do 100, que tá na Netflix, a segunda temporada. A primeira eu assisti ano passado. Se vocês não sabem do que se trata, é um reality show com 100 pessoas que basicamente estão lá pra, tipo assim, se bater, pra ficar pendurado em coisa, pra ficar arrastando barco. Assim, provas físicas bem doidas. É quase um crossfit com 100 pessoas, mas mais doido ainda porque eles têm provas em equipe. E só uma pessoa vai sair desse jogo com dinheiro. O resto, todo mundo é eliminado. Eu assisti mais ou menos metade até o momento. Eu e minha irmã, a gente tá assistindo. A gente gostou muito da primeira temporada, foi divertido. Eu acho que é muito bem montado. É uma série coreana, então eles talvez tenham uma dinâmica um pouco diferente do que a gente tá acostumado. Mas eu gostei bastante. Eles têm provas muito interessantes. As pessoas que participam, tem uns que são bem legais, tem outros que são, tipo, meio detestáveis. Então você, obviamente, tem torcida. Só que como são 100 participantes, é um pouco difícil de lembrar do rosto ou do nome das pessoas. Você lembra, assim, de um ou de outro. Do restante, você tem que se acostumar que você não vai conseguir lembrar o nome das pessoas, nem o rosto dessas pessoas. Quando eles vão sendo eliminados, vai facilitando, porque diminui o número de participantes. Mas até ter, tipo, umas 40 pessoas no jogo, é difícil de lembrar o rosto das pessoas. Enquanto tem 100 pessoas, 80 pessoas, é bem difícil de lembrar. Mas é uma série rápida, tem 8 episódios. Cada episódio tem, tipo, 1 hora de duração. Eu acho que vale a pena. Se vocês não assistiram a primeira temporada, eu recomendo que vocês vão e assistam. Se vocês gostarem, daí vocês assistem a segunda temporada. Mas se você for assistir direto a segunda temporada, não vai influenciar em nada. Porque são provas com pessoas diferentes. Não é, tipo, uma série normal. É só um grande reality show. Que eu gostei bastante e acho que vale muito a pena. Por fim, eu assisti o The Chosen na terceira temporada. Eu já tinha assistido a primeira e a segunda. Eu sei que agora tá lançando a quarta, que tá no cinema. Eu quero assistir a quarta temporada, os episódios que estão no cinema, mas não consegui ainda. O que eu assisti da terceira foi meio picado, então assim, eu não consegui lembrar de tudo que tava acontecendo, mas é uma série muito boa que eu gosto bastante. Eu comecei a assistir por causa de uma tia, e antes disso um amigo meu já tinha me recomendado, mas eu assim, eu nem sabia sobre o que que era. Então ele só falou, assiste que eu acho que você vai gostar. E dele deu uma explicada, mas eu não dei muita atenção. E agora eu tô assistindo a série, é uma série muito boa. Ela tá tanto no Netflix quanto no site do The Chosen, porque eles disponibilizam a série gratuitamente. Porque o objetivo deles é fazer com que o material esteja disponível independente das pessoas estarem pagando pelo conteúdo ou não. É uma série que tem sido produzida com financiamento coletivo e eu acho que vai continuar sendo produzida dessa maneira. E quando eles lançam no cinema para ajudar a angariar fundos para pagar, porque os atores têm que ser pagos porque aquilo ali é um trabalho, obviamente. Mas é uma série que acompanha a vida de Jesus Cristo. Eles vão dividir a série em 7 temporadas, então a gente tá na metade mais ou menos. Eu achava que a gente já tava indo pra parte da crucificação agora na quarta temporada. Mas eu assisti uma entrevista com alguns dos atores e eles falaram que não, que a crucificação só vai ser na sexta temporada. Então eu não sei como é que eles vão desenvolver essa quarta, mas o que eles fazem é que eles não pegam só os personagens principais das escrituras e do Novo Testamento, mas eles adicionam. Então tem a esposa de Pedro, que ela é comentada nas escrituras, que tem a sogra de Pedro, então eles colocam a esposa dele como uma personagem. Eles colocam outros personagens na história para ajudar nessa ambientação, colocam características em alguns dos personagens do que eles acham que poderia ter sido, mas essas características que eles colocam nos personagens eu acho que auxilia muito a você se conectar com esses personagens, com essas pessoas que existiram e que a gente lê sobre elas, mas muitas vezes a gente não sabe muito sobre elas. São obviamente características inventadas, né, pelo roteirista da série, mas acho que isso auxilia muito. Por exemplo, Mateus, que escreve o Evangelho de Mateus, que é o primeiro evangelho, ele é autista. Eu acho que ficou muito interessante isso, porque pelo que eu sei, o diretor da série tem uma filha que é autista. E o Evangelho de Mateus eu acho que tem um pouco mais de detalhes do que os outros evangelhos. Então eles colocaram Mateus como se fosse uma pessoa autista, porque isso auxiliaria pessoas que têm autismo a poderem se conectar com a série. Então eles colocam várias características, tipo, na série. Tem uma personagem que ela perde um bebê e é um momento muito interessante da terceira temporada, essa parte dela perder o bebê. Então acho que ajuda pais que já perderam filhos a poderem se conectar com esses personagens. Eu gosto muito da série, eu acho que é uma excelente série. Eu gosto muito da forma como a série me ajuda a me aproximar das escrituras do Novo Testamento, que em alguns momentos pode ser um pouco confuso, mas que isso obviamente não, você não vai fazer seu estudo das escrituras por meio da série, mas é para enriquecer seu estudo. Acho que tá muito bem feita, vale a pena. Se vocês tiverem interesse, vão assistir tanto no Netflix quanto no site do The Chosen e depois deixem aqui o que vocês acharam da série. Eu acho que é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É um vídeo um pouco diferente do que eu tô acostumado a fazer aqui pro canal, mas eu quis trazer e acho que talvez eu vou começar a fazer isso sempre que eu tiver uma leva maior de coisas que eu assisti durante o mês. Vou fazer um vídeo sobre essas séries e filmes, dando assim um pouco de opinião ou falando só um pouco assim de forma rápida, mesmo que não seja minha opinião, só falando de forma rápida sobre essas séries e esses filmes. Se vocês tiverem assistido qualquer um deles, como eu falei no início, deixa aqui embaixo a opinião de vocês, ou se vocês têm recomendações de conteúdos similares, também podem deixar aqui embaixo. E até o vídeo da semana que vem.